Aqui no Papo Sintonia da sua Cardeal FM 106.1, nós estamos juntos com você e para aprender agora, porque essa é uma entrevista aula, como a gente sempre chama aqui no Sintonia, para aprender um pouco sobre a história dos santos que compõem, né, esse ciclo de festas juninas, que começa já com a festa de Santo Antônio, um santo muito cultuado na devoção popular, e hoje nós estamos aqui com o padre Manuel Filho, que é quem vai nos conduzir nessa experiência de conhecimento mais aprofundado sobre a história desses santos. Seja bem-vindo, Padre Manuel, é um prazer recebê-lo aqui de volta. O Padre Manuel Oliveira Filho, que é vigário episcopal para a cultura, educação e comunicação. Olá, Patrícia, uma alegria, vontade de chamar de Pati, né? Pode chamar. Uma alegria, mais uma vez, estar aqui na nossa Cardeal FM, né? Nossa querida nova rádio católica, né? De Salvador, e com essa pegada tão bonita. E com você, né? Que é já é um ícone da comunicação católica, né? Na Bahia, desde que a gente caminha, você caminha também. E sempre na fidelidade, sempre junto e com profundidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. A honra é minha. Que agradece. Cria aí da Pascone, também do Padre Manuel Filho, né? Nessa época em que também tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos. Mas a nossa missão aqui hoje, né? Nesse programa que está aqui ao vivo, mas também uma reprise aí durante os festivos juninos, Padre Manuel, é apresentar, né, a riqueza que é do ponto de vista não só da fé, porque Sim. Nós estamos falando de santos, né, da devoção popular, mas também da força cultural que essa tradição, que essas celebrações trazem. A gente começa aí o ciclo junino com a festa do Santo Antônio, conhecido como santo casamenteiro, santo também das causas impossíveis, mas vamos entender quem foi Santo Antônio, por que marcou tanto e ele tem tanta devoção popular. É verdade, Patrícia. Esse tempo é um tempo muito especial sobre essas duas dimensões, não é? Esses dias todos eu tenho citado a frase daquela música bonita, né? Do nosso poeta Veloso, J. Veloso, olha só, que diz, né? 13ª de junho é tempo sagrado na nossa Bahia, não é? De fato, essa união, fé e festa, fé e celebração comunitária, dimensão religiosa e dimensão festiva, no sentido de comunidade, de família, está muito presente nas festas juninas, especialmente na festa de Santo Antônio. Antônio, ainda hoje, é o santo que foi canonizado com menos tempo no processo, né? O chamado Santo Súbito, não é? Porque praticamente depois da sua morte, um pouquíssimo tempo depois, ele já estava sendo canonizado, porque de fato teve uma vida extraordinária, absolutamente extraordinária, e coisas extraordinárias aconteceram na sua vida, que foram testemunhadas por tantas e tantas pessoas. Nascido Fernando, não é, em Lisboa, por isso ele é chamado Santo Antônio de Lisboa ou Santo Antônio de Pádua. Nasceu em Lisboa, morreu em Pádua, na Itália. Então, nascido em Lisboa, de família nobre e rica, Fernando deixa tudo depois que conhece os franciscanos, né? Depois que conhece a experiência. Aliás, imagine que Santo Antônio se encontrou com São Francisco. Nossa. Né? São 3 encontros que eu trago assim no meu coração, que eu fico pensando na potência. Primeiro, obviamente, Maria e Isabel, está lá na Bíblia. Né? Depois, Antônio e Francisco. E depois, Dulce e Teresa de Calcutá, né? Que também se encontraram aqui em Salvador. A terra onde os santos se encontram, né? Pois bem, Santo Antônio, e aí Fernando deixa tudo, né? Deixa a vida de riqueza, deixa a vida de poder, e ser rico na Idade Média era bem mais do que ser rico hoje, por exemplo, né? Com a dinâmica do poder, da influência, e ele deixa tudo e se torna um mendicante. A ordem franciscana é chamada ordem mendicante, né? Porque de fato eles viviam andando pelos caminhos como mendigos, né? Cantando e pregando. Vivendo da providência. Vivendo absolutamente da providência.
E você imagina, nós estamos falando de mendicância no inverno europeu, por exemplo. Né? Então era assim que eles viviam. Quando a gente vai lá em Assis, a gente vê a túnica de São Francisco e imagina o que era ser coberto por aqueles farrapos. Era assim que Antônio vivia. Pregando, martelo dos hereges, insigne pregador, está tudo ali nos cantos dedicados a ele, pregando, fazendo caridade, atento às pessoas, não é? Por exemplo, a jovem que estava para casar, mas não tinha condições de dar o dote, era absolutamente necessário o dote. Ela não tinha condições e Antônio ajuda, não é? Colabora com o dote, entrega a ela um dinheiro para que ela tenha o dote e possa se casar. Daí que vem a fama de casamenteiro, viu? E você falou dessa questão da solidariedade. A gente tem o famoso pão de Santo Antônio. O pão de né? Santo Antônio, da caridade, que o pão se multiplica, né? Porque ele dava aos mendigos na porta do convento. Então são muitas realidades, não é, que fazem com que Santo Antônio seja esse grande santo. Né? E depois, o fato dele ter nascido em Lisboa, está lá a igrejinha dele, né? Na subida pro esqueci agora o nome do bairro, né? Alfama, na subida para Alfama, está ali a igrejinha onde era a casa dele, né? E no subsolo da igrejinha está ali onde era o quarto dele, né? Então, é uma festa grande hoje em Lisboa, viu? Eu tenho ainda o sonho de ir lá um dia, em 13 de junho. É uma festa grande, a cidade toda tomada de gente, festa, música, dança, sardinhas na brasa, não é? Agora vai de Portugal para o mundo inteiro, porque é uma devoção, gente. Sim. Eu acredito muito forte no Brasil. Os portugueses que trouxeram. Aderiram totalmente, Os né? portugueses trouxeram, você sabe que aqui a igreja de Santo Antônio é o primeiro lugar onde foi plantada a devoção, onde hoje está a paróquia de Santo Antônio Além do Carmo, há 430 anos, não é? Então, espalhou, não é? A simplicidade de Antônio, né? As rezas, a simplicidade da devoção, o encontro entre as pessoas que isso foi gerando, não é? Porque o que foi que aconteceu? No período de colônia, a gente não tinha padre suficiente durante muito tempo. A gente hoje fala que tem pouco padre, mas sempre teve. Então, o que é que as pessoas faziam? Se reuniam para rezar. Aí é que vem as devoções, os benditos, as novenas, as trezenas, não é? Com cantos, com orações. E, claro, depois de rezar, se vem a família, se vem o amigo. Eu costumo dizer, as festas juninas são festas da família ampliada, não é? Porque Carnaval a gente vai para a rua, né? Todo mundo vai para a rua no Carnaval. Natal, todo mundo está ali na sua família nuclear. Verdade. Né? As festas juninas, elas ampliam a família. Reúne todo mundo, traz primo, prima, quem estava ali, acolá, reúne amigo todo do vizinho, mundo. Aquela pessoa que nunca mais a gente viu. Até pela simplicidade, porque o Natal, você falou, tem essa questão, a ceia do Natal, e todo mundo precisa estar arrumado. Exatamente. Todo mundo tem que estar bem na fita, bem vestido. O Natal traz é o essa peru, coisa mais Chester, né? O peru, Chester, então não dá para chamar todo mundo, né, gente? Aquela coisa mais... Mas o São João... E você vê, Paty, o que é que acontece nas festas juninas? A fartura. Jamais. E a mesa do rico é igual à mesa do pobre. Exatamente. Eu sou do interior, né? Todo mundo sabe. Então é a chita, é a bandeirola de papel, você chega na mesa de papel crepom. Você chega na mesa do pobre, tem amendoim, tem milho, tem bolo. Os bolos mais simples, o bolo do que a gente que gostoso, tem, né? Que é o mais gostoso. Você chega na mesa do rico, tem o quê? Milho, amendoim, bolo. Então, é uma hora em que as mesas são iguais, porque tem licor, fartura. Gente, que é feito da fruta, das coisas que tem ali na terra. Na terra, todo mundo cria, todo mundo inventa, todo mundo sabe. Eu sou do interior, né? Então, sou de Cruz das Almas, sempre falo isso. Ave Maria, então, Cruz das Almas, que maravilha. Todo mundo faz licor, todo mundo, na minha infância, todo mundo fazia licor. Minha mãe faz um licor de maracujá maravilhoso. Poxa. Tudo é muito gostoso, sabe? Então, essas festas juninas trazem essa dimensão. Por um lado, a gente tem muito que aprender da vida do santo. Sim. Né? E a gente tem que aprender de Santo Antônio, e pregador, anunciador do Evangelho. E a história da língua, né? O Santo Antônio comunicador. Como é essa história da língua de Santo Antônio? A língua dele está preservada, né? Está lá em Pádua, preservada. É uma coisa incrível, né? Que vários santos, né? Tem o corpo preservado. Uhum. E a língua de Santo Antônio foi preservada justamente por conta dessa fama de pregador
que ele carrega, né? Justamente por conta da fama de pregador que ele carrega, que é uma coisa espetacular. E se uma vez não tinha ninguém para pregar, ele pregou para os peixes, né? É o sermão dos peixes. Então, do tanto que era, diz que os peixes saíram, né? Foram para botar a cabecinha do lado de fora para escutar Antônio. Quer dizer, é uma coisa espetacular, né? Esse homem que pregava de essa forma necessidade, tão linda, né, de levar para todos essa mensagem. Todos. E aí a gente tem que aprender isso. Pois não é é. porque o chamado à santidade não é só para uns, não é só para escolhidos, né? Jesus disse: sede santos como o Pai é santo, o vosso Pai do céu é santo. Então, o chamado à santidade é um chamado para todos os batizados. E os santos são um modelo de santidade, um modelo, né? Então, o que ele viveu, o que ele fez, o que ele falou, sobretudo o que ele viveu, é o que nós também devemos buscar. Então, olhar a vida de Santo Antônio, olhar a vida de São João, que aponta Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, olhar a vida de São Pedro e São Paulo. Vamos falar, né? Já, aprofundar. Vamos chegando aí. Pois é, então Santo Antônio tem essa fama de ser também o doutor da igreja, então é um nome também de muita leitura, padre, o que é? Doutor da igreja é um título, não é, para santos, depois de canonizado, santos que tiveram, digamos, uma produção intelectual grande, né? Uma produção teológica, uma produção... Então, Santo Antônio, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, não é? Santa Teresinha do Menino Jesus, que é uma das doutoras mais recentes, não é? Então, esses santos é um título que a igreja dá, né? De doutores da igreja, doutoras da igreja, porque tem ofereceram uma reflexão teológica, uma reflexão espiritual muito grande. Então, Santo Antônio é doutor da igreja, Santo Antônio é insigne pregador, Santo Antônio é o santo dos pãezinhos e dessa partilha, dessa graça, da fartura e da partilha. Né? A oração da bênção dos pães diz muito bem isso, né? Que nunca falte o alimento, que esse pão nunca falte, para que ele sempre possa ser partilhado. Então não é a fartura avarenta, não é, mas só para mim, mas é a fartura que possibilita a partilha. Isso é o mais bonito. E a gente vê nas igrejas que tem a devoção a Santo Antônio, o pão é sempre levado para ser doado. Né? As pessoas levam para que ele seja doado aos mais necessitados. E assim vai o santo casamenteiro, mas nessa perspectiva, né? Não é interessante, talvez o pedido maior não fosse para arranjar marido, mas fosse para adiantar o casamento. Se a devoção fosse bem baseada na história, não é? Seria nesse sentido. O noivado já está acontecendo, o casal já está namorando, já está noivo. Para concretizar, para adiantar, para que Santo Antônio facilite, sei lá, a compra da casa, a compra das coisas, porque foi isso que ele fez. Né? Ele não arranjou um noivo para a moça, então estão rezando para o santo errado, para arranjar casamento. Olha aqui, declarado... Ele não arranjou o marido para a moça, então, não. Ele facilitou que a moça se casasse. Quem fica botando Santo Antônio, a gente tem uma série de brincadeiras e de coisas que faz Santo Antônio, coloca o santo cabeça para baixo, tira o menino Jesus dos braços, gente, é coisa, né? Tudo isso faz parte da religiosidade popular, né? É divertido, é engraçado. E é bonito, porque nos vincula. Agora a gente já dá o passo, né? Dá o passo na compreensão reta das coisas. É muito bonito. Falando em ser bonito, gente, aí a gente tem um oratório de Santo Antônio. Sei que você gosta muito dessa questão da cultura. Está aí no Vicariato da Educação, Cultura e Comunicação. E quanta beleza as pessoas trazem, né? Nessa trezena, não só na forma de trazer os cantos, mas também de toda a ornamentação, né, dos altares. São coisas belíssimas. E tem exposições disso, tem tanta coisa que se produz em torno dessa mística do Santo Antônio. Isso também é muito bonito de se ver, né? Então, aqui na Arquidiocese, nós incentivamos também isso. Muito, muito, em todo canto, não é? É isso, né? Justamente, o que foi que aconteceu? Com a ausência de padres, né, suficientes para atingir a todo mundo, as pessoas começaram a se reunir para rezar na zona rural, né, nas cidades distantes, nos pequenos povoados, que o padre ia para aquela desobriga, né? O padre ia para aquela desobriga uma vez no ano, para batizar, confessar, casar todo mundo. Então, chamava desobriga, né? Só dava para passar uma vez no ano. Então, só ia rezar uma vez no ano? Não. Durante o ano, então, se reunia. Era a novena para São José, era a trezena de Santo Antônio. E nisso é feito também o altar.
não é? Então, os cantos próprios, né? Se milagres desejais, subir precioso incenso. Que lindo, gente. Lindo demais. Enfim, todos esses cantos tão bonitos. E a gente vai também... E o altar. Então, o altar, que todo mundo enfeita, o altar muito próprio, muito enfeitado, muito bonito na sala da casa, no mesmo lugar do presépio, né? Exatamente. Geralmente no mesmo lugar do presépio. E Sempre as no lugar pessoas de destaque. Exatamente, no destaque, fazem coisas lindas. A Carmen Lúcia, beijo pra você, viu, Carminha? Muito bom esclarecimento sobre os santos da devoção pelo pároco da minha paróquia. Santo Antônio, rogai por nós, com certeza. Amém. De fato, viver as festas católicas em Portugal são momentos inesquecíveis. Ó, Tice, teve a oportunidade de estar lá, hein, Tice? Que maravilha. Então, Santo Antônio, o que aprendemos com os santos é o tema de hoje. Então, aí com Santo Antônio, olha, a comunicação, né? Pregar, estudar, trazer conhecimento, a doação, né? A caridade, o desapego. Você falou de ser rico naquela época era outra coisa. E ele nos ensina nessa sociedade hoje tão capitalista, tão materialista, você abrir mão de tudo para viver uma vida de pregar. Que lição, hein? Linda. 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 O desapego pelo Evangelho, né? Pelo anúncio do Evangelho, para servir a Deus, é uma coisa espetacular nesses santos, especialmente Santo Antônio, né? E é interessante, Patrícia, como ele foi se tornando, e ele vai se tornando um membro da família. É um amigo da gente, né? Nossa, não, minha mãe, minha falecida, mas do Santo Antônio dela está até hoje. A gente e os santos vão acorda, passando de geração. vão. Foi da minha Lindo. avó, veio para minha mãe, já está lá em casa. Esses dias uma senhora mudou lá para a paróquia. Sim. E já vem há um tempo me pedindo: vá na minha casa que eu quero entronizar meu Santo Antônio. Vá na minha casa. Padre, por favor. Eu fui essa semana. E cheguei lá, um quadro grande, sabe? Bonito, de Santo Antônio. Eu disse, esse quadro é antigo, não é? Ela tem 200 anos. Nossa. Coisa linda, né? Quer dizer, é uma devoção que faz parte da vida. E hoje a gente acorda diferente. Eu não sei você, mas dia de 13 de junho, acorda feliz. É o dia mesmo de um amigo. Pois é. É o dia de Antônio, né? A música diz, né? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio. Então, é Antônio. Antônio, ô Santo Antônio. Por isso que a gente brinca com ele, né? Por isso que o povo brinca. Conversa com ele. Conversa, bota de cabeça para baixo, porque é próximo. É interessante, tão distante no tempo e tão próximo na fé. Exatamente. Né? Porque é uma vinculação. A gente se sente próximo. Mas isso também tem a ver nessa relação de fé com festa. Festa não festa naquele sentido de grandes shows, essa coisa. Tem seu lugar, tem seu espaço, mas no fundo não é isso. Festa no sentido de encontro, fraternidade, família reunida, grupo de amigo reunido. Não é quando você diz, cada um, hoje eu via num dos grupos da paróquia, cada um traga uma bandeja, um salgadinho, um doce, um bolo. Não é? Essa partilha, né? Cada um trazer algo, sabe? Na minha ordenação, eu ordenei dia 4 de junho, né? Então, dia 4 eu fiz 24 anos de padre. E ano que vem tem boda de prata. Tem. E aí a gente, lá em Cruz das Almas, eu disse, gente, eu quero uma festa da partilha. No dia da minha... Foi em Cruz, né? E olha, e eu quero comida de São João, né? E todo mundo traz alguma coisa. E vamos fazer na praça, do lado da igreja. E assim foi. Mas, Pati, foi comida. Foi amendoim, foi milho, foi laranja, foi bolo. Porque todo mundo chegava com sua bandeja. Terminou a missa, todo mundo comeu e com certeza sobrou. Esse é o milagre da multiplicação. O milagre da multiplicação tem o outro nome de milagre da multiplicação é milagre da partilha. E aí... a festa acontece. Essa é a festa. Isso. É dessa festa. E aí o São João, as festas juninas trazem muito isso. A partilha, muito. a troca. Vai na casa de um, na casa de outro. Isso. No interior muito tem isso. É esse momento de celebrar, de festejar e trazer o simples. Aquilo que é possível. Não precisa muita coisa. É Nada. a roupa de chita, né? Isso. É a comida que tem e que todo mundo partilha. Então é isso. É esse espírito
das festas juninas que nós estamos trazendo aqui nesse programa especial para você. Estamos juntos com você aqui nesse especial das festas juninas do Em Sintonia da sua Cardeal FM 106.1, aqui com a presença do Padre Manuel Filho, Padre Mané, nosso querido aqui falando sobre a história dos santos e ensinando muito. Obrigada pela sua participação, você que está ao vivo e também quem está acompanhando, vai acompanhar através do replay. Então, falamos de Santo Antônio bastante, mas São João, hein? São João tem muita história também para contar e muito a aprender. O que esse santo traz? A gente sabe da impossibilidade de Santo Antônio, de São João, da força dele, né? Ele era... É bom lembrar que aqui nós estamos falando do João Batista, e não do João Evangelista. Isso. Né? Evangelista é o discípulo muito amado, né? O mais jovem dos apóstolos. João Batista é o primo de Jesus, que tem esse nome justamente porque batizou Jesus e batizava naquele batismo de conversão, como a gente vê no Evangelho. É a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, não é? Porque ele anunciou o Messias e viu o Messias e apontou o Messias. Eis aí o Cordeiro de Deus. E você sabe que todo santo da igreja, e é sempre bom deixar claro que quando a gente fala santo, não está falando de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não é santo, e não está falando de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a mãe de Deus. Estamos falando dos santos. Todos os santos da igreja nós celebramos no dia da morte, o dia que o santo nasceu para a eternidade. Ou em um dia, hoje está cada vez mais difícil, porque sempre tem um santo naquele dia, uma atividade. Por exemplo, Santa Dulce o dia de Santa Dulce não é o dia da morte dela, né? É o dia em que ela fez os primeiros votos. Mas todo santo. Então hoje, por exemplo, 13, a gente está celebrando a morte de Santo Antônio, no dia da morte de Santo Antônio. O único santo que nós celebramos o nascimento é São João Batista. Então dia 24 é o dia do nascimento de São João Batista, não é? E por isso tem uma festa muito grande, tem muita festa. Eu não sei se hoje ainda é dito, mas na escolinha eu aprendi a lenda da fogueira, né? Então diz que Santa Isabel acendeu a fogueira quando São João Batista nasceu. São Joaquim acendeu a fogueira quando São Joaquim não, o marido de Isabel, acendeu a fogueira quando São João Batista nasceu e para avisar a Nossa Senhora, né? Que o menino tinha nascido. Então, por isso a fogueira e todos esses festejos. Então, o que a gente tem para aprender com São João Batista, né? Apontar Jesus Cristo. Foi São João Batista também que nos chama é São João Batista também que nos chama a conversão. É São João Batista que nos chama a mudança de vida, a aplanar os caminhos, a endireitar as veredas, não é? Essa mudança de vida no seguimento de Jesus. É São João Batista que diz que não é digno de desamarrar as sandálias de Jesus, então nos ensina a humildade. Temos muito que aprender com São João. E é essa mesma alegria, essa mesma festa, não é, também trazida para nós pelos portugueses, pela tradição portuguesa. É uma festa que as festas juninas, ainda hoje em Portugal, são muito grandes. Tem arraial também lá, sabia? É verdade. Tem arraial. As comidas são diferentes, o mais forte é a sardinha na brasa, mas são festas enormes, muito grandes, muito bonitas. Então nós herdamos isso, né? A dança, a quadrilha, né? Que tem essa origem na Europa também, né? Primeiro na França, mas trazida para nós aqui pelos portugueses, obviamente, pela cultura ibérica. Então tudo isso é muito... E a gente tem que preservar essas raízes, viu? A gente não pode deixar perder. Eu de fato, sou muito triste quando vejo nesses grandes shows, essas grandes festas aí promovidas pelas prefeituras, ter tanto tipo de música e às vezes o forró e a música raiz é a menos valorizada, né? Perdendo, eles precisam desse incentivo, né? Às vezes é a época do ano que tem para ganhar dinheiro. Exatamente, e é a nossa cultura. Então você vê o trio nordestino, que é o trio nordestino, né? Sanfona, zabumba e triângulo, que é a raiz do nosso São João, a raiz do forró, fica reduzido aos menores palcos, aos espaços, quando eles deviam estar nos maiores palcos. Né? A noite de São João devia ser
aquele de 23 para 24, né? Devia ser a grande noite do trio nordestino, da sanfona, da zabumba, do triângulo, não é? Porque aí estão as raízes. Se a gente perde raiz, Não, gente. se a gente perde raiz cultural, a gente perde identidade. E um povo sem identidade é um povo sem história, sem memória, e até eu usaria dizer sem futuro. Sem futuro, porque a nossa Sem singularidade é o que nos diferencia. Exatamente. Sobretudo nesse período aí das tecnologias, da inteligência artificial, onde tudo se faz, né, de forma mecânica, e você pode reproduzir, replicar. A cultura não, porque ela é genuína. A roupa, a forma de se vestir, o que se faz ali, né, as brincadeiras, o quebra-pote, tudo mais, tudo que vai acontecendo dessa tradição. Se ela vai se perdendo, a gente perde a nossa identidade e começa a importar coisa de fora. E tem outras festas, nada contra, né, gente? Mas coisas que não tem nada a ver, que a gente está importando para cá e celebrando. E as nossas raízes culturais, né, elas precisam ser fortalecidas. A festa de junho traz esse aspecto da fé, da devoção dos santos, nós estamos aprendendo aqui com eles, mas a questão cultural precisa ser incentivada e, né, valorizada. Valorizada, resgatada, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E aí São João estava falando dele, daquele que aponta, né? Jesus Cristo, a gente saber o nosso lugar. Às vezes a gente quer ser outro. Não sou eu. Não sou eu. Eu só batizo ele, não sou eu. Exatamente. Então ter essa frase, essa afirmação, não sou eu, então a nossa vaidade leva a gente a querer estar no lugar onde não nos cabe. E aí acho que São João traz muito, talvez, aprendendo com os santos, eu aprendo muito com São João quando ele vê, bom, eu sou bom aqui, esse é o meu momento, eu estou preparando. Mas não sou eu. Então, e a gente que que trabalha com comunicação, né? Nesse mundo da hipervisibilidade. Verdade. Né? São João pode ser uma bonita inspiração para a gente saber exatamente, especialmente na comunicação de igreja, né? Quem somos nós. Tem um adágio oriental que eu gosto muito, eu sempre cito na festa dos santos, que diz assim: o santo aponta ao sol, o tolo olha ao santo, o sábio olha ao sol. O sol é Jesus Cristo. Né? Então, por que é que ele é santo? E é muito bonito, Paty, porque o mês de junho é uma coisa interessante, né? As coisas que Deus faz na vida da gente e na vida da igreja. Esse mês que tem os 3, em São Paulo, né? Os 4 santos tão importantes, tão celebrados. São Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo. Ele começa com a festa do Sagrado Coração de Jesus. Né? Logo na sexta-feira depois da Trindade, a primeira sexta-feira do mês depois da Trindade, para nos dizer que parece que Deus quer nos dizer o que através da igreja? Que aqueles santos são santos porque apontaram o coração de Jesus. Que tudo vem depois desse coração. Tudo vem depois do coração de Jesus. E tudo que acontece a gente está em sintonia com esse coração. Né? E quando a gente tem uma devoção a um santo, a gente deve olhar o sol para quem o santo aponta, que é Jesus Cristo. Nenhum santo é santo porque apontava para si mesmo. Nenhum santo é santo porque se colocava no lugar de Deus. Os santos são santos porque apontam Jesus Cristo, servem Jesus Cristo, existiram e viveram toda a sua vida para Jesus Cristo. Escolheu essa vida de santidade. Escolheram essa vida de seguimento de Jesus. Uns na pregação, outros na caridade, outros na educação, outros no serviço aos pobres, outros são vários dons e carismas, mas a raiz de tudo está no seguimento a Jesus Cristo. Então, de fato, São João nos ensina muito o que é a vida cristã, o que deve ser, o que quer ser a vida cristã. Uma vida que aponte Jesus Cristo. Ele e não eu. Ele e não eu. Maravilha. Então, ao olhar para essa fogueira, para essa chama, para essa luz, é lembrar, né, qual é a mensagem desses santos. É ser também essa luz no mundo, né? Aquecer os corações e apontar. Então, é viver como Jesus, agir como ele, e é isso que fez. Olha que lição maravilhosa a gente está aprendendo aqui, gente. E aí a gente se pergunta, e eu, né? E eu, como é que eu estou vivendo a minha vida? Estamos falando de Antônio, de Pedro, de Paulo, de João, e cada uma que está ouvindo aí a gente, né? O Joaquim, Antônio, José, o César, o Augusto, a Maria, a Mariana, aqui a Tícia, que está aqui com a gente, o Francisco, também nosso ouvinte está acompanhando, como que eu estou vivendo também nesse olhar para o coração de Jesus e vivendo a minha santidade, né? Essa é a grande pergunta também, não é só tomar o licor, dançar forró, não. O que é que esses santos, o que a vida de cada um deles traz para a gente. E aí a gente chega no São João, que é feriado, as pessoas viajam, é toda uma movimentação durante o São João.
Mas não termina aqui não, né? No 24 de junho. Vai lá para a festa de São Pedro e São Paulo. E quem são esses santos? Nos apresente. Pois é, pilares da igreja, né? Pilares Só da isso, igreja, né? só isso, né? Pedro, primeiro Papa. Pedro, aquele que disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro que disse, a quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna. Pedro que foi aquele que se lançou, uma fé assim muito intensa, muito despudorado, né, Pedro? Eu gosto muito de Pedro, viu, Pedro? Eu me identifico muito com ele nessas questões, porque eu também sou um pouco assim, né? Então, o que vinha no coração, ele falava, né? Eu costumo dizer, São Pedro dava muito fora, né, com Jesus. Poxa, era não, garfo em cima de garfo. não lave meus pés. Lava logo Se o corpo você todo. não tiver parte comigo, se Pois você não deixar eu lavar os pés, você não tem parte comigo. Pois é. Então lava logo o corpo todo. Quer dizer, ele era ótimo. É Senhor, 880. Eu vou me lançar se lance, Pedro, aí vai, se lança e afoga, e afunda, e Jesus vem e pega pela mão. Mas ele também foi o primeiro ato de fé em Jesus Cristo, foi Pedro que fez. Senhor, a quem vamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Esse reconhecimento. Reconheceu que Jesus era o Messias. Não, é você mesmo. Acabou. Exatamente. E ele foi aquele que declarou amor a Jesus Cristo. Por isso, Jesus escolheu Pedro. Essas perguntas de Jesus, Pedro, tu me amas, antecederam o mandato petrino, né? Foi quando Jesus disse, tu és pedra e sobre esta pedra. Qual foi o critério que Jesus usou? O amor. Né? Então isso é lindo. Porque quando pergunta 3 vezes é para ter certeza. Plenitude. Sim. Sempre na Bíblia, né, o número 3 como o número 7 fala de totalidade. Né? Então, tu me amas, tu me amas, tu me amas. E o critério não foi a força, não foi a inteligência, não foi a capacidade de gestão, não foi qualquer... um critério, não foi os critérios do RH. Não foram os critérios do RH. O critério foi o amor. E aí pra gente, né, Marquinhos Santiago, todo mundo tá ouvindo, traz essa lição também aprendendo com os santos, porque às vezes a gente fica se preocupando, vou ter lugar no coração de Deus se eu sei mais, se eu li a Bíblia toda, se eu tô em todas as pastorais, se eu faço todos os serviços da igreja, se eu tô na missa todos os dias. Perfeito, tudo Paty. isso é muito importante, claro, é muito importante. Ou às vezes a gente fica naquela dúvida, será, meu Deus, que eu sou digna desse amor de Deus? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Mas eu sou pecadora, eu errei, será que ele... Tu me amas? Tu Sim, me ama. Tá pronto. Acabou. Aí agora o resto o amor. a gente vai resolve. O amor, a misericórdia então, se de Deus. a resposta é sim e é verdadeira, então porque fica é isso que estabelece vínculo existencial. O que é que estabelece vínculo existencial? Por que é que um homem se casa com uma mulher? Não é? Pelo amor, porque ama. E isso estabelece um vínculo existencial. Por que é que eu me consagro a Jesus Cristo no sacerdócio? Porque eu amo. E isso estabelece um vínculo existencial. O fazer coisas não estabelecem vínculo existencial. São consequência de um vínculo existencial. Mas não estabelece. Então, quando São Pedro diz, tu sabes que eu te amo. Aí sim... é o momento da gente... Aí Jesus chama. Então esse é Pedro, não é o primeiro Papa. Pedro hoje tem um nome e a gente ama e se dedica e segue e respeita. O nome de Pedro hoje é Francisco. Antes foi Bento. Antes foi João Paulo II. Né? Antes foi João Paulo I, Paulo VI, João 23. E a gente vai voltando nessa árvore genealógica da fé. A gente vai voltando até chegar em Pedro. E Paulo... Então, ali em Jerusalém, olha, meu Deus do céu, como Deus é incrível. Então, Pedro está ali em Jerusalém, fundando a comunidade primitiva. Mas era necessário um desbravador para as áreas distantes, para o mundo dos pagãos. Para levar isso mais longe, né? Para levar isso mais longe. Então, quem é que Jesus chama? Jesus chama Paulo. Como ele diz, um abortivo, né? Eu sou um apóstolo que nasceu depois. Eu sou um apóstolo que nasceu dessa queda, né? Ele não foi dos 12, ele não fez parte ele não conheceu Jesus histórico, digamos assim. Ele só teve uma experiência profunda com Jesus naquela queda do cavalo. E a partir dali, aquele soldado desbravador, ousado, ele vai adiante, cultíssimo, dialogando com a cultura greco-helênica, né, greco-romana, com a cultura helênica, capaz de falar no areópago ateniense, capaz de dialogar com as grandes mentes. Imaginemos, naquele momento,
do início do cristianismo, estava ali também surgindo a filosofia clássica, era o momento da filosofia clássica, e Paulo chega naquele mundo. Por isso que o São João Paulo II vai falar de novos areópagos, né? Quando ele fala da necessidade da gente estar presente na comunicação, na universidade. São João Paulo II vai falar de novos areópagos, porque Paulo foi aquele que chegou no areópago ateniense, onde os pensadores, onde a filosofia circulava, e ali ele falou do ressuscitado. Né? Paulo vai avante, vai adiante. Então, Pedro e Paulo dizem muito, a gente tem que ir avante, mas a gente não pode perder a radicalidade da nossa fé. E aí Pedro e Paulo, esse equilíbrio é quem a gente festeja no dia 29 de junho. Então a gente vai ver essa inquietude aí de Pedro, né? Essa coisa impulsiva, muitas vezes muito humana, muito da natureza humana, às vezes de não entender, tá inconformado, mas depois de voltar atrás, mas de ter um coração realmente em sintonia com o coração de Jesus. E Paulo, isso, né? O que a gente aprende? É possível recomeçar. Tem gente que vai dizer assim, mas eu já errei tanto. Não, para mim não tem salvação, não vai ter acolhimento, não é possível. Eu já errei, já fiz tanta coisa, eu erro e volto. E aí esse momento de cair do cavalo, essa queda e depois se poder levantar, dizer, é possível sim reescrever outra história do ponto que você está. Não é isso? Exatamente. E não adianta querer evangelizar sem ter um encontro pessoal com Jesus. A gente precisa se deixar desconstruir para ser reconstruído a partir de um encontro pessoal. Está muito naquela linha do que a gente falava antes, do serviço, das pastorais e tal. Gostei muito do que você trouxe. E aí me inspira também a dizer isso, né? Quer dizer, quando foi que todos eles, né, todos os apóstolos e a partir deles, todos os santos, começaram a sua missão a partir de um encontro pessoal com Jesus. Não é apenas uma ideia, não é apenas o segmento de uma instituição, de uma letra, disso, daquilo, não. É a partir de um encontro com uma pessoa que é Jesus Cristo. Foi assim com Pedro, que estava na beira lá do lago, no barco, Jesus encontrou. Foi assim com Paulo, que caiu do cavalo e teve um encontro. Jesus diz, por que me persegues? Né? Eu lembro muito do Dom Geraldo, ele falava muito isso, né? Aí, essa frase da conversão de Paulo diz muito sobre quem é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Porque quem era que Paulo estava perseguindo? Paulo estava perseguindo a igreja. Saulo, né? Sim, Saulo estava perseguindo a igreja. Quando ele cai do cavalo, que ele tem um encontro de Jesus, a voz que ele ouve diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, se ele estava perseguindo, tautologia, né? Se ele estava perseguindo a igreja e no encontro com Jesus, Jesus disse, por que me persegue? Logo, a igreja é Jesus. Nós somos o corpo místico de Cristo. Né? Então, é a partir de encontro. Essa igreja, templo, espaço, que é importante. É o lugar onde a igreja se reúne. É um lugar, mas não é isso. Não é. A essência, né? O Espírito de Jesus, é o próprio Jesus. É o corpo místico de Jesus. Nessas pedras vivas que somos todos nós. Diz, né? Quando foi que eu não te dei de comida? Quando não foi que eu não te dei... Por quê? É Jesus. É Jesus. A gente não reconhece, exatamente. Não reconhece. Depende de reconhecer ou não reconhecer. Isso aí, a porta do céu está aberta se a gente reconhece ou não reconhece Jesus no outro. Então, a nossa pergunta hoje é como é que a gente está lidando com a nossa vida? É de perseguidor, é de pessoa afastada de Jesus, é pessoa que não está convivendo ou de quem está realmente ali ligado nele, né? Quem está ligado é quem tem esse encontro pessoal. Não tem jeito, a gente tem que se permitir. Ele sempre quer, ele sempre está pronto. Mas a gente precisa... Né? Estou à porta e bato. Exatamente. A porta está aí, está atrás. Então vai abrir. Ele não arromba. Ele não vai arrombar a porta de ninguém. Ele não invade. Tem que abrir a porta, só tem fechadura por dentro. Aí o ouvinte vai dizer, mas tem que abrir a porta toda, né? Escancar a porta ou se tiver uma frechinha. Ele entra. E quando ele entra, faz festa. Como fez na vida de Pedro, como fez na vida de Paulo, de João, como fez na vida de Antônio. Mesmo se a porta for estreitinha, pequenininha, e ele entra e faz festa. Ele entra. Faz toda a diferença. Agora, se já está fechada e trancada. Aí sempre tem tempo. Enquanto a gente tiver... Se existe uma fala que serve para responder essa pergunta, é aquela, enquanto a vida,
a esperança. Até o último respiro. Até o último respiro. Se a gente diz, meu Senhor e meu Deus, é uma aberturinha que dá, ele entra e resgata. Gente, isso é potente que a gente está falando aqui agora, tá? Essa entrevista, essa fala aqui que está chegando para você, que de repente fechou para mim. Por algum trauma, por alguma perda, por alguma desilusão. Revolta, né? Por alguma revolta, por, sei lá, hoje a depressão, uma doença, né, que está aí, se fala no mal do século, mas desse momento. Por alguma tristeza, por algum inconformismo, sei lá o que é que você pode estar passando agora, e você fechou essa porta. Olha só, nós estamos falando de uma porta larga, aberta, se tiver uma fresta aí, e se você fala, como foi, padre? Que Meu Senhor e meu Deus, pode entrar. Basta isso, meu Senhor. No último respiro. É uma graça. Agora é óbvio, se a gente, quanto mais cedo a gente abrir a porta, mais tempo a gente vai ter de experiência na vida, no tempo, desse amor de Deus, né? Porque na eternidade só vai ser o amor de Deus mesmo. Mas na vida, a gente vai ter, na história, não é? A gente vai ter essa experiência profunda do amor de Deus, e isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Né? Foi a diferença que fez na vida de Antônio, foi a diferença que fez na vida de Pedro, foi a diferença que fez na vida de Paulo, foi a diferença que fez na vida dos santos, os conhecidos e os anônimos. Olha, nós estamos falando de 3, né? São muitos outros que fez essa diferença na hora que fala assim, meu Senhor e meu Deus, né? Foi. Pode entrar. Pode entrar. É só dizer, pode entrar. E aí não importa seja a condição que você tem. Você pode ter gente que está morando na rua, pode estar acamado nesse momento, pode estar numa penitenciária agora, cometi um crime. Não, para mim não tem mais jeito, essa porta está fechada. Não, pode entrar. Diz a Sagrada Escritura, né? Entrar. Onde o pecado abunda, a graça superabunda. Então, quanto maior o nosso pecado, mais a graça abraça, acolhe quando o arrependimento existe, não é? Então, o único pecado que não é perdoado é aquele que não acredita e não confia na misericórdia de Deus. Olha só. Se eu não acredito que eu posso ser perdoado, eu não sou perdoado. Mas se eu acredito e tomo posse desse perdão e peço perdão, eu sou. E ainda sem acreditar mesmo que essa fé vai chegando, essa crença vai chegando aos poucos, vai dizendo. Às vezes a gente diz, não tenho fé. O que é não ter fé? Só o fato de dizer não tenho fé já se reconhece que existe uma fé. Então, alguma fé você tem. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, se você vai dizer, então o que vai estar bom? Que milagre vai acontecer na minha vida se eu digo, meu Senhor, a porta está aberta, tem uma frechinha, entra. Se não acredita, eu diria experimente. Experimente. Você diria o quê, padre? Sem dúvida, dê chance. Essa que está aí, a gente está falando, ela está aqui dizendo não. Dê uma chance, vale a pena. Aquela chance que Antônio deu. Olha, você imagine, né? A gente está falando de santos aqui, Junino, mas vamos lembrar de Agostinho, né? Agostinho era um perdido, era um caso perdido, não é? Era um caso perdido. Ninguém acreditava. Mas a mãe nunca desistiu de rezar. A mãe tanto rezou pelo filho que se santificou a mãe e o filho se converteu e virou o grande santo que é Agostinho. Que é Santo Agostinho, doutor da igreja, né? Então você veja, a graça de Deus sempre nos alcança quando nós nos deixamos alcançar por ela. Então foi para Antônio, foi para Pedro, Paulo, para João, é para mim, Patrícia Tocha, o Padre Manuel e para você. Amém. E qualquer pessoa que queira, que seja pelas festas, que seja pela dança, que seja pelo licor, que seja pela festividade, mas sinta tocado, né, pela história desses santos que tem muito a nos contar, muito a nos revelar, e a gente hoje aprendeu aqui um pouco. Então eu deixo esse 1 minuto final, padre, gostaria de ficar mais aqui ouvindo. A Tícia falou assim, que catequese linda, mas a gente precisa encerrar. Paty, conversar com você é muito bom também. É preciso ter um bom interlocutor, né, uma boa interlocutora para a conversa fluir. Então eu te agradeço muito, agradeço o convite, agradeço cada uma que está aí nos escutando nesses dias todos de festa, tão bonito, né? E que Deus abençoe, viu? Que Santo Antônio, São João, São Pedro, São Paulo, leve você ao Sagrado Coração de Jesus. Ali está a chama, ali está a fogueira que não se apaga, que aquece a alma, aquece a vida, aquece o coração. Que Deus te abençoe, te faça muito feliz
e te dê festas boas também, de encontros com pessoas amadas. Que Deus te abençoe. Maravilha. Festejos lindos para você nesses dias de festa que nós estamos vivendo aqui desse mês de junho, com toda a sua família, com a fé, com alegria, com caridade, com esperança, e essa alegria que não passa depois que as festas acabam. É isso que a gente deseja para você. Beijo grande e a gente volta até o nosso próximo encontro.